E aparentemente o Atlético deve fechar com a Adidas. E uma das exigências do time de Vespasiano para assinar com a empresa de material esportivo é que ela rescinda e pare de fornecer produtos com o Cruzeiro. Saiba mais daqui a pouco. Antes disso, deixa nos comentários a sua opinião. Deixa seu feedback aí, por favor, rapaziada, que vocês me ajudam aí muito. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. O atacante Marcelo Moreno do Cruzeiro foi pré-convocado pela Bolívia para 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que a Bolívia vai jogar contra o Equador fora de casa, contra o Peru em casa e contra o Paraguai também em casa, nos dias 7, 10 e 14 de outubro. A lista inicial do treinador César Faria conta com 53 atletas e cá pra nós ele deve ser sim convocado para esses jogos. E o Marcelo Moreno vai perder a partida contra o Coxa em 8 de outubro lá no Couto Pereira pela 29ª rodada da Série B. Porém, ainda não é certeza que ele vai ser baixa nos jogos seguintes da segunda divisão, né? Isso porque os jogos contra o Botafogo em BH pela 30ª rodada e o Avaí fora pela 31ª ainda não tiveram data e horário definidos pela CBF. E o atacante Yuri Castilho do CSA sofreu ataques racistas após zoar o Cruzeiro na comemoração do gol marcado no jogo desse domingo no Independência. Lembrando que na comemoração ele zombou do Cruzeiro, relembrando aquela fala do Thiago Neves, né, o famoso Fala Zezé. Lá no Instagram o atacante recebeu mensagens que o chamavam, entre outras coisas, de macaco, preto, essas coisas, injúrias raciais que foram reveladas pelo próprio Yuri em sua conta pessoal. Ele pediu que seus seguidores denunciassem o agressor. A zoeira é parte do futebol, né? O Cruzeiro não ganha do CSA basicamente desde nunca. Mas partir pra violência virtual e racismo é totalmente ridículo, né, rapaziada? Macaco, filho da égua. Respeita, desgraçado. Desgraçado, filho da puta. Já pega um pouco de preto sua mãe, seu cu, filho da puta arrombado. Desgraçado, preto fudido, filho da puta. Vai tomar no teu cu, desgraçado, macaco, filho da égua. Respeita, desgraçado. E o comentarista Mauro César Pereira diz que o sofrimento dos torcedores do Cruzeiro nas últimas temporadas é lição que muitos outros não querem assimilar. O sofrimento do torcedor do Cruzeiro é uma lição gratuita que muitos, a maioria talvez, não querem assimilar. Além dos gastos incompatíveis, houve exaltação à cartola, a ídolos de Araque que caíram fora e ao técnico retranqueiro que meteu o pé no começo da crise. Tá aí o preço. Atualmente o Cruzeiro tem 62 vezes mais probabilidade de cair do que conquistar uma vaga para a elite. A chance de conseguir ficar entre os 4 primeiros é de 0,17%. Por sua vez, o risco de rebaixamento cresceu para 10,5%. De acordo com o pessoal da UFMG, o time que chegar a 45 pontos no campeonato tem apenas 3% de risco de cair. Para o Cruzeiro alcançar esse número, ele precisa de mais 14 pontos nessas últimas 12 rodadas. E para subir, uma equipe deve perseguir pelo menos 63 pontos, tendo 95% de chances garantidas de uma vaga para a Série A de 2022. Para alcançar essa pontuação, o Cruzeiro tem que fazer mais 32 pontos nos últimos 12 jogos. Precisa vencer 10 duelos e empatar 2, esquece perder. Aí você vê aí o Botafogo do Henderson tá quase classificado para a Série A e o Remo e o CSA de Felipe Conceição e Mozart tem muito mais chances de acesso que o próprio Cruzeiro, né? Deixa nos comentários quem era o problema, o treinador do Cruzeiro ou o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro que mais uma vez, pro lado negativo, tá servindo de exemplo para todos os times do futebol brasileiro. E não é só repercussão no Brasil, e também na Argentina, no principal jornal argentino, Olé, né? Cruzeiro, o gigante que está mais perto da C do que de conquistar o acesso. O cara até respondeu no tweet. Em 2018, eles competiram de igual para igual com o Boca nas quartas da Libertadores. E em 2019, o mesmo contra o River. De repente, naquele mesmo 2019, eles vão para a Série B. Não faz sentido. E o Pequetito, narrador da Rádio Super, depois dessa derrota, acabou desabafando, lamentando a situação crítica da equipe do Cruzeiro e também a confusão que ocorreu na porta dos vestiários no estádio Independência. E disse que o Cruzeiro é um péssimo perdedor. Cai a invencibilidade de Vanderlei Luxemburgo no Independência diante do público. Torcedor que comprou a ideia, foi, apoiou, incentivou e o Cruzeiro faz uma apresentação digna
daquilo que vem fazendo ao longo de todo o ano, em especial na Série B. Uma vergonhosa, uma triste, uma pífia, uma vexatória partida. Uma campanha que retrata tudo o que o Cruzeiro tem de ruim, desde a presidência, passando por diretores, por comissão técnica, por conselheiros, ainda muitos que participaram da família União que permanecem, chegando a jogadores que não têm a mínima condição de envergar a camisa do time do Cruzeiro. E agora um corre-corre e vai ter quebra-pau, brigando. Agora o pau tá comendo o pau. E é soco pra lá, é pancadaria, não queria narrar isso. E aí a Purit joga gás e pimenta. O pau quebrando, o Thiago tá brigando. Giovanni Piccolomo também. Isso acontece na porta dos vestiários do CSA. Lamentável, vergonhoso que o Cruzeiro faz. Pior do que a partida, vai brigar. Péssimo perdedor no Cruzeiro. Esse é o retrato desse time, brigando, dando soco, tem jogador experiente expulso. Esse é o retrato desse time. Esteja preso, Cruzeiro, esteja preso. E o Cadu Doné, que é comentarista também da Rádio Super, zombou do Cruzeiro, falando que a gente tem possibilidade de acabar, simplesmente isso. Tô respirando fundo pra falar uma coisa aqui, mas eu acho que o Cruzeiro pode acabar. O Cruzeiro tem 10 milhões de torcedores, sei lá. Saiu uma pesquisa do nosso jornal, o Cruzeiro continua com a sexta maior torcida do Brasil. Então o Cruzeiro tem um patrimônio, olha, e que firmeza na torcida, porque sempre foi nesse nível aí. É óbvio que parou de crescer um pouco com a dificuldade e poderia, né, tá ainda maior. Então o Cruzeiro tem um patrimônio intangível ali, inegociável, que pode segurar o Cruzeiro, deve segurar o Cruzeiro. Um clube do tamanho do Cruzeiro, um clube do tamanho do Atlético, de certa maneira não acaba. O que eu digo que acabar é o seguinte, vamos pegar um exemplo do futebol escocês. O Rangers, Glasgow Rangers, ele teve que, de certa maneira, fechar as portas e abrir de novo com uma razão social um pouco diferente. E a esposa do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, comentou em um post do Instagram sobre a derrota do Cruzeiro para o CSA. Se o Sérgio deixar a presidência, o Cruzeiro vai fechar as portas. Um dia o trabalho dele será reconhecido. E concluiu o comentário dela com Sérgio corajoso. Meteu essa? Engraçado que o Sérgio engana até mesmo a esposa, não só os torcedores do Cruzeiro. E apesar desses todos aspectos negativos do Cruzeiro, a gente já está trabalhando nos bastidores para manter o treinador Luxemburgo para 2022. Porém, no momento ainda não se reuniu com o treinador para, de fato, ratificar a sua permanência na próxima temporada. Lembrando que Luxemburgo tem contrato até o fim de 2021. O pessoal do Deus Medibre antecipou que o Atlético deve fechar com a Adidas. E o Donatello, que é dono de um canal até grande do Atlético, inclusive meio estranho falar isso, Atlético e grande na mesma frase, né? Aparentemente ele soltou que pro Atlético assinar com a Adidas, ela vai ter que rescindir com o Cruzeiro. Todo mundo sabe que a Adidas no Brasil patrocina apenas um time por cidade. Por exemplo, em BH no momento o Cruzeiro. No Rio, o Flamengo. Em São Paulo, o São Paulo. E em Porto Alegre, o Inter. Deixa nos comentários se você confia na informação que eu vou passar a partir de agora. Não se esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Manda para todos os amigos, para todo mundo saber sobre essa informação que é muito importante. Lembrando que recentemente o Cruzeiro renovou a parceria com a Adidas até 2025. Só que, queira ou não, pode ter uma cláusula no contrato que caso o Cruzeiro não consiga o acesso para a Série A, ela pode rescindir a qualquer momento. Pode ter sim essa cláusula, né? Porque eu não duvido de nada do que venha desse senhor aí, o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues. E a notícia é o seguinte, tá? A informação que eu recebi agora de uma fonte muito quente, tá? É o seguinte: o Fala Galo já tinha noticiado uma possibilidade de acordo para a Adidas ser a nossa fornecedora de material esportivo a partir de 2022, e agora eu apurei a informação de que o contrato seria baseado em conquistas do Atlético, né? O Atlético tendo conquistas no ano de 2022, né? Seria aí beneficiado por isso,
e que a rescisão com o Cruzeiro é uma condição para fechamento do acordo.